Bom, pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez. Aqui é Bruno Benigno, urologista, uro-oncologista, diretor da clínica Uro-Onco e um dos urologistas do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Bom, tem algumas perguntas interessantes aqui sobre próstata inflamada. A gente tem recebido bastante dúvidas a respeito da inflamação na próstata e eu separei aqui 7 perguntas importantes. Como saber se a próstata está inflamada, o que é bom para desinflamar a próstata, se dói, se não dói, quais são as causas da próstata inflamada e quais são os primeiros sintomas. Então, e depois eu vou dar uma visão geral para vocês aqui sobre PSA e rastreamento. Então, o vídeo é muita informação, mas vai ficar curtinho. Então, como saber se a próstata está inflamada? Existem duas formas de saber se a próstata está inflamada. Primeiro, se você tem algum sintoma, por exemplo, para urinar. Ardência no canal, sangramento na urina, sensação de que não esvazia a bexiga completamente. Então, esse é um jeito baseado nos sintomas. Mas nem sempre esses sintomas são muito evidentes, são muito claros. E aí que entra a avaliação do próprio urologista. Nós vamos pesquisar 2 tipos de sintomas. Se você tem jato fraco e não esvazia direito, ou se a sua bexiga dispara muitas vezes, que nós chamamos de urgência miccional. Nos casos mais graves de prostatite aguda, o homem pode ter mal-estar geral, calafrios, febre, sangramento na urina. E nos quadros mais crônicos, que é a prostatite crônica, esses sintomas podem ser muito leves, muito discretos. Tem homens que falam que sentem uma coceira na uretra, outros que falam que tem um desconforto aqui na região baixa do abdômen, outros relatam como uma cólica. Então, por vezes, o diagnóstico não é muito fácil. Mas, quando nós fazemos o exame de toque retal, o urologista pode sentir uma próstata mais amolecida. E isso pode ser um sinal de uma próstata inflamada também. Outro ponto importante é na avaliação do exame laboratorial, que é o PSA. Então, nós dosamos o PSA, em geral, o PSA está muito alto, podendo até levar a suspeita de que você tem um câncer de próstata. Mas, na verdade, esse aumento do PSA pode ser em decorrência da inflamação da próstata. E a terceira forma de descobrir se a próstata está inflamada é numa biópsia. Mas, geralmente, nós não fazemos uma biópsia só para descobrir isso. A biópsia só é indicada quando nós, médicos, achamos que o homem pode ter câncer de próstata. E aí, no resultado da biópsia, pode acabar mostrando que a próstata também está inflamada. Próxima pergunta é o que é bom para desinflamar a próstata. Primeiro, um repouso das atividades sexuais por 3 a 4 semanas. Esse é o ponto importante. Segundo, beber bastante água. Terceiro, procurar um urologista para identificar qual é a causa da inflamação na próstata. Fazer um exame de urina, identificar se existe alguma bactéria ou fungo na sua urina. E terceiro, fazer o tratamento adequado. Se você tiver uma infecção urinária ou uma prostatite, o seu urologista vai passar antibióticos e o tratamento ele pode demorar 21 dias. O tratamento da prostatite é longo, o antibiótico tem dificuldade de entrar no tecido prostático. Outra forma de baixar e desinflamar a próstata é utilizando medicações que diminuem a ação da testosterona na próstata, chamadas de finasterida e a dutasterida. Essas 2 medicações, elas diminuem a conversão da testosterona num hormônio muito potente, chamado DHT. Então nós diminuímos esses níveis de DHT dentro da próstata, isso vai levar também a um processo de desinflamação. Remédio natural, sempre me perguntam se existe algum remédio natural para desinflamar a próstata. Eu sempre digo, nada cientificamente comprovado, As pessoas acabam tomando muito chás, semente de abóbora, enfim, uma série de outros tratamentos naturais, mas, enfim, na urologia do meu conhecimento, não existe nada cientificamente comprovado nesse sentido. Próxima pergunta é, onde dói quando o homem tem problema na próstata? Geralmente no pé da barriga, na uretra, no canal da urina, e você também pode sentir uma dor na região do períneo, que é aquela área de pele que fica entre a bolsa escrotal e o ânus. O que deixa a próstata inflamada? Bom, várias coisas podem inflamar a próstata, desde andar de bicicleta, infecção urinária, a próstata aumentada, o próprio câncer de próstata. Então, a inflamação da próstata ela é multifatorial, mas a principal delas é o aumento benigno da próstata, hiperplasia e as infecções urinárias. Quinta pergunta, quanto tempo leva para desinflamar a próstata? Olha, uma vez que a sua próstata inflama, pelo menos 3 semanas de duração para que você tenha a sua próstata totalmente desinflamada. E esse processo de melhora da inflamação prostática pode durar por até 6 a 8 semanas. Então varia muito da intensidade do sintoma e também do tratamento que foi instituído no seu caso.
Qual o melhor remédio para diminuir a próstata? Isso aqui eu já respondi, né? Finasterida ou a dutasterida. Sempre aqui um alerta para você não fazer nenhum tipo de automedicação. E quais os primeiros sinais do câncer de próstata? Olha, 80% dos homens que têm câncer de próstata, eles não têm nenhum sintoma, tá? Então só 20% vai ter sintoma do tipo sangramento na urina, dor para urinar, retenção urinária, perda de peso, dores musculares, dores ósseas. Mas não espere ter esses sintomas para procurar uma assistência médica e uma prevenção com seu médico urologista. Então é muito importante deixar claro que todo homem a partir dos 45 anos de idade tem que fazer uma consulta regular com seu médico urologista para fazer essa avaliação preventiva. Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou falar um pouco para vocês aqui sobre câncer de próstata, prevenção. Bom, qual é a idade para começar? Eu coloquei aqui aos 50 anos, mas a recomendação da Sociedade Brasileira é aos 45 anos. E aos 40 anos, se você tem fator de risco, como homens de raça negra e homens que têm um pai ou um irmão que tiveram câncer de próstata antes dos 60 anos de idade. O PSA tem que ser feito anualmente, mais o exame de toque, o toque retal. Fatores de risco eu já falei para vocês aqui, raça negra, histórico familiar. 1 em cada 6 homens vai apresentar o câncer de próstata no decorrer da vida. Aproximadamente 60 a 70 mil casos novos são detectados no Brasil todos os anos. 51% dos homens brasileiros nunca consultou um médico urologista. Vejam só a importância desses números. E quando detectado numa fase precoce, a chance de cura pode chegar a 90%. Outro aqui ponto importante, eu ouvi dizer que o teste do PSA não é especificamente um teste para câncer. Como é que ele deve ser usado? E é verdade, o PSA ele vai aumentar com o envelhecimento, nos quadros de hiperplasia benigna da próstata, infecções urinárias, procedimentos médicos como a cistoscopia, tudo isso aqui pode aumentar a própria prostatite e a ejaculação. Fatores de risco principais: idade, histórico familiar e mutações nos genes BRCA1 e BRCA2, que aumentam também o risco de câncer de mama nas mulheres. Obesidade e hábitos alimentares, embora eles não sejam causadores do câncer de próstata, mas aumentam o risco do homem desenvolver eventos cardiovasculares como infarto e AVC e também aumentam a incidência do câncer de próstata e também do câncer de intestino. Outro ponto importante é o valor do PSA. Todo mundo me pergunta, olha, qual que é o valor do PSA normal? Não existe um valor de PSA normal. Eu falo que PSA é igual à altura. Cada um tem uma altura diferente, mas existe uma faixa de valores. Então, um homem entre 50 e 60 anos de idade, a média do PSA será em torno de 3,5. Né? E um homem que tem um PSA entre 4 e 10, o risco dele ter câncer de próstata é de 15% se o toque dele estiver normal. Mas se ele tiver um toque alterado, o risco dele já sobe para 80%. Então vejam que o PSA não substitui o toque e o toque não substitui o PSA. Esses exames são complementares. Então veja, se um homem que tem um PSA maior que 10 e ele tem um toque normal, a chance de ter câncer de próstata é de 40%. Mas se o toque dele vem alterado, já sobe para 95% a chance de ter câncer de próstata e ele vai para a biópsia. Aqui é a forma de diagnosticar o câncer de próstata, pode ser pelo toque retal. Então a gente faz aqui o exame de toque retal, sente um nódulo, é rápido, indolor e detecta só 20% dos casos. Então o toque não é o melhor exame, mas ele é um exame muito bom de forma auxiliar. E o nódulo ele pode ser um nódulo muito pequeno, pode ser um nódulo maior dentro da próstata ou pode ser um nódulo grande na região externa da próstata. Tudo isso são variáveis que a gente tem que levar em consideração na hora do diagnóstico e de indicar ou não uma biópsia de próstata. Okay? Existe algum teste que pode ser usado além do PSA? Sim. Então existem testes novos como o 4K Score, o PHI Score e o PCA3 Score. Se você quiser saber mais sobre esses testes, acesse o meu site, o www.clinicauroonco.com.br. Lá você vai poder ter mais informações de onde esses testes são feitos. Que são testes sanguíneos, o 4K e o PHI, e o PCA3 é um teste urinário. Eles têm uma sensibilidade maior para detectar o câncer de próstata quando comparados com o PSA tradicional e já estão disponíveis no Brasil. Exames de imagem, a ressonância magnética ajuda no diagnóstico e esses aqui são os testes que eu acabei de comentar com você. Se você quiser saber um pouco mais, escaneie esse código de barras e que você vai saber um pouco sobre o teste, o PHI Score. Mas basicamente é isso. Nós dividimos os homens de acordo com faixa de risco.
quando ele tem um pH score entre 0 e 26, o risco de câncer de próstata é só de 9,8%. Já homens que têm um pH score alto, de 36 a 54, o risco já vai para 33%. O 4K score também é um teste sanguíneo, ele é melhor que o PSA e ele dosa tipos diferentes de PSA que estão aumentados em homens com câncer de próstata. Então o 4K score ele é associado ao toque retal, né? E a gente pode decidir por fazer ou não uma biópsia baseado nessa escala de risco aqui, ó. Baixo risco até um alto risco de ter câncer. O PCA3 urinário também é um teste muito utilizado no nosso meio e em particular num cenário em homens que já fizeram uma biópsia, veio negativa para câncer e a gente ainda suspeita que ele tem a doença. Então a decisão de repetir ou não uma biópsia pode ser auxiliada através da utilização desse exame chamado PCA3 score. Por último, o Decipher, que é um teste feito no tecido da biópsia, ainda não está disponível no Brasil. Ele me dá duas informações. Ele diz qual é a chance de um homem ter metástases em 10 anos e qual é a agressividade real da doença. Então, esse teste é útil em dois cenários. Homens que têm câncer de próstata e querem seguir apenas acompanhando, eles não querem operar. O Decipher pode ajudar a dizer se essa estratégia é segura ou não. Ou em homens que já operaram a próstata e precisam decidir se vão ou não fazer a radioterapia complementar. Então o Decipher logo estará disponível aqui no Brasil. A ressonância magnética e o PET, elas podem ser usadas, devem ser usadas, em particular a ressonância antes de fazer uma biópsia, isso é a melhor recomendação, e o PET scan com PSMA deve ser feito toda vez que nós identificamos uma doença de alta agressividade ou com alto risco de ter metástases. Então, esse exame pode realmente ajudar o urologista a decidir qual a melhor estratégia de tratamento para cada homem. Esse aqui é a ressonância. Como é feita a biópsia? Então, aqui a biópsia é feita através de um ultrassom introduzido pelo ânus do homem. Essa agulha atravessa a parede do intestino e coleta amostras da próstata. Esse tecido vai para uma análise no microscópio e em 7 a 10 dias o resultado fica pronto. Tá? A biópsia ela pode comprovar a existência de focos de doença dentro da próstata, também pode mostrar outros diagnósticos como a prostatite e a hiperplasia benigna da próstata. Baseado nesses resultados, o homem vai decidir juntamente com seu médico qual a melhor estratégia de tratamento: vigilância ativa, terapia focal, radioterapia ou a cirurgia. Então, existem várias formas de tratamento que vão desde a terapia térmica, cirurgia, quimioterapia, terapia guiada, radiofrequência, imunoterapia, e as opções aqui realmente são muito grandes. Aqui é uma foto do nosso time para finalizar. O vídeo já ficou um pouquinho grande, falei que não ia ficar, mas se você quiser saber mais tiver dúvidas a respeito do tema, deixa aqui nos comentários. Não esquece de se inscrever, isso ajuda bastante a gente a levar essas informações a uma quantidade muito grande de homens. E lembrando que o objetivo aqui desse tempo que eu dedico do meu consultório para trazer informações relevantes para você é que a sua consulta seja mais produtiva, que você entenda um pouco mais sobre as opções de tratamento, como é que é feito o diagnóstico e que você chegue no seu médico fazendo perguntas pertinentes para o seu caso e que você saia de lá aproveitando esse tempo curto com a sua equipe médica, com muita informação e tomando a melhor decisão a respeito da sua condição clínica. Espero mais uma vez que essas informações tenham sido úteis. Acompanhe nosso trabalho nas redes sociais e mande suas perguntas aqui do Brasil inteiro. Está sendo uma experiência muito enriquecedora para mim poder trocar essa nova forma de se comunicar aqui com vocês do Brasil inteiro. Obrigado mais uma vez, até a próxima.